E como o prometido é devido, aqui está ele. Um carro já muito falado no canal, mais uma destas pérolas da indústria automóvel. Aliás, este que eu tenho aqui ao meu lado foi considerado por muitos o melhor automóvel do mundo, a quando do seu lançamento. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge, e hoje finalmente temos o Mercedes W140 aqui no canal. O Classe S, uma das gerações talvez mais famosas, precisamente porque quando foi lançada no mercado trazia consigo uma série de inovações, e este foi aquele carro que eu falei muito quando vos trouxe o W220, não há muito tempo, um S600, vão ver essa review também. E eu falei muito neste porque este e o desenvolvimento inerente a este W140 foi de facto um desenvolvimento muito específico. No fundo era, pá, isto custa isto, aquilo vai custar aquilo para desenvolver, isto aqui é quanto? Gastem. Isto tem que ser o melhor automóvel do mundo. E portanto, aqui está ele. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Provavelmente hoje vamos ter mais um vídeo longo, portanto eu aconselho-vos a sentarem-se bem, confortáveis, colocarem isto na televisão, 4K, full screen, e aproveitarem esta review fantástica, recheada de detalhes, como vocês gostam e eu também. E vamos contribuir um bocadinho mais para a cultura automóvel aqui no canal JM Reviews. Ora, eu vou deixar já um agradecimento muito especial ao Marco. O Marco é um seguidor e um amigo já aqui do canal, já nos cedeu alguns, e querem saber o mais interessante disto tudo, até porque eu vou fazer aqui um enquadramento engraçado e contar um bocadinho da história específica deste carro, porque tem muita, mais uma vez. É que aquele W220 que eu vos trouxe, o S600, dos primeiros em Portugal, era dele. Este é dele também, e ele tem o 560 SEC, o S anterior a este. No fundo, três dos modelos mais importantes da linhagem Classe S, eu vou trazer esse também, só que está em fase de restauro. Provavelmente mais para o final do ano, quando estiver pronto, eu conto trazer aqui ao canal. Portanto, literalmente vamos cumprir aqui esta linhagem Classe S, entre outras, que eu tenho trazido ao canal. Portanto, vão ficar a conhecer tudo sobre este W140, vamos ter o anterior a este, já tenho no canal o W220, tenho um W221 para gravar, e a seguir a isso já trouxe, acho que tudo. Portanto, é incrível, de facto, esta versatilidade, e é muito isto que eu procuro também aqui no canal JM Reviews. Falando especificamente deste W140, e só para vos enquadrar com a história, este carro está no seio da família do Marco há algum tempo, mas podia não estar, porque esta unidade em específico é nacional, sim. Posso já dizer que foi o segundo S600 a chegar, o V12, sim, temos um V12 aqui, esse V12 incrível. Foi o segundo a chegar ao nosso mercado, porque o primeiro foi, acho que um S600 SE, este é o SEL, e portanto, pá, incrível. Em 1992, o segundo. Creio que o terceiro, e segundo ele, foi para a Presidência da República e está neste momento no Museu da Presidência da República. Incrível! Pá, isto é literalmente fenomenal. Este carro teve produção de 1991 a 1998, depois mais ou menos quando saiu o W220 que eu vos apresentei. Esta viatura é nacional, de maio de 92, e tem pouco mais de 119 mil km. Incrível! Isto porque, e segundo o que eu percebi, o que o Marco me contou, ele fazia muitos quilómetros, mas poucas vezes. Era utilizado para grandes viagens, mas poucas. E portanto ele não tem assim muitos quilómetros. Quer dizer, um carro de 1992 tem pouco mais de 119 mil km. Pá, fenomenal. Todas estas histórias, todo este enquadramento, nesta configuração típica e clássica do W140, neste caso no tom de champanhe, que eu gosto imenso, não é? Com este tom aqui um bocadinho mais cinza escuro e os cromados, é mesmo muito clássico. A típica box style, acho que lhe chamavam também na altura a caixa de lenços de papel ou lá o que era muito quadradão, mas a malta gostava. E eu, quando vos trouxe o W220 foi de facto criticado por isso mesmo, porque acabou por ser um bocadinho disruptivo, já com outro tipo de orçamento para ser gasto. Este não, este era mesmo a flagship, a grande flagship dos anos 90. Mas porquê é que eu estava a dizer que ele podia já não estar entre nós? Porque eu creio que foram os pais do Marco, tiveram um acidente com este carro, e pelo que eu percebi, aquilo ainda foi um bocadinho grave, mas este Classe S salvou-os, provavelmente.
em 1998 na A6, na zona de Montemor, e o carro ia ser dado como perda total, basicamente. Só que o Marco decidiu pegar nele, e já que estava no seio da família, eu acho isto incrível, porque de facto temos esta história, esta conexão familiar, esta herança familiar, que eu acho brutal. Ele no fundo tem três gerações dos Mercedes Classe S, talvez mais importantes, mais inovadores desta altura. Pá, mind-blowing! E portanto eu acho que ele fez muito bem em ter pegado neste carro. Claro que teria possibilidades para tal, porque, segundo o que ele me contou, o arranjo, eu acho que ele o arranjou em 2002, rondou os 22 mil euros. Portanto, percebam, pá, e eu posso dizer, eu já andei bastante no carro, já fiz aqui uma Rábida, hoje estamos na zona da Rábida, assim, fantástico. Já apertei um bocadinho, não muito, também acho que se calhar não faz assim tanto sentido, ainda que tenhamos aqui por baixo do capô um V12, mas o carro está perfeito, sinceramente. Temperaturas, certinho, o interior, os painéis, tudo alinhado, por fora também. Eu nunca diria que este carro teve um acidente, se calhar dessa magnitude. Eu não vi fotografias, nada, mas efetivamente isto está incrível. E agora sim, depois deste enquadramento, vamos começar a falar sobre o Mercedes W640. E sim, neste caso é um S600 SEL, o topo, a flagship. Ele depois, em 1995, recebeu um facelift e, atenção, umas atualizações, porque estes foram os primeiros, neste caso do 92 é dos primeiros, mas a partir do 95 as alterações foram muitas e bem significativas. Nesta altura, ele apanhou ainda o Série 7, neste caso o E32, que eu adorava trazer também, e o E38. Também tenho uns para gravar, ainda que não tenha encontrado exatamente o exemplar que eu quero, mas isto para vos dizer que apanhou ali dois, e de facto, este foi lançado em resposta, se calhar, ao que a BMW já tinha no E32, que, considerando a altura, porque esse saiu, acho que em 1986, esse já tinha muitas coisas também, e um V12, e portanto a Mercedes tinha que lançar aqui um V12 ainda mais forte, ainda mais potente, e isso aconteceu. A rivalidade era extrema, ainda é hoje em dia. Pá, é incrível esta disputa. Portanto, este apanha aqui no fundo esses dois Série 7, um bocado do E32 e do E38 também. Mas isto para vos dizer que, a quando do lançamento do facelift, este carro recebeu muitas alterações mesmo, e depois foi até ao final dos anos 90. Epá, que privilégio, mais um hoje. Brutal mesmo. Eu vou já começar por isto porque, enfim, quando temos um V12, temos que perder algum tempo, se calhar, a falar sobre o V12. E este que é o mítico M120, é verdade. Depois teve algumas atualizações. Este M120, que é um V12 característico da década de 90, literalmente de 1990 até 2000, e em resposta àquele V12 do E32, que de facto tinha mais centímetros cúbicos, tinha bem mais potência. Na verdade, aqui nós tínhamos, hoje em dia, se calhar, não sei se já perdeu alguns, se calhar é normal, porque isto já fazia, do 0 ao 100 indicado pela marca, 6 segundos, para um carro deste tamanho, com este peso. Ele é mesmo muito grande. Aqui a marca já indicava 408 cavalos e cerca de 580 Nm de binário. Pá, e aqui o binário, eu acho que isso também me surpreendeu um bocadinho no S600, o W220, que eu vos trouxe o outro, a seguir a este. Porque o binário aqui, tratando-se de um atmosférico, sim, é aquele típico que, se colocarem um escape direto, fica um Fórmula 1 autêntico. O binário é muito, considerando um atmosférico, tem força. E nota-se de facto a andar, o carro tem força, tem disponibilidade. E portanto, este é um dos V12 mais conhecidos, mais famosos, o codename M120. Aqui aliado a tração traseira e uma caixa de 4 velocidades. Nesta altura era relativamente comum 4 ou 5, mas não é nada má. Já andei um bocadinho, já vamos dar uma voltinha com ele naturalmente aqui na zona da Rábida. Agora, o que é interessante nisto? É que, para quem não sabe, esteve nos planos um W18. Para quem não sabe também, a Bugatti utiliza talvez o expoente máximo, que é um W16. Na aviação era comum utilizar algo mais forte, mas isto podia ter saído num S800, no fundo um 8 litros. Pá, incrível! E cabia aqui, porque eles acho que iam utilizar 6 cilindros, vários 6 cilindros, ou uma disposição de uns 6 cilindros um bocadinho diferente, mas aquele cabia aqui. Só que lá está, este já estava desenvolvido, já servia tudo, provavelmente não se justificava, mas esteve nos planos. O que é que saiu mais tarde? Chegou a sair depois um
uma atualização, acho que um 7.0, um 7.3, acho que um 6.9. Aliás, um dos mais conhecidos, para quem não sabe, foi utilizado no SL73, a designação SL73 AMG, o Roadster. Um autêntico unicórnio, eu adorava trazer isso, é o R129, também mais ou menos desta altura. E esse utilizou esse 73, pá, incrível esta designação, rara, muito pouco vista, e que depois foi emprestada ao Pagani Zonda, que muita gente fala. Portanto, isso são no fundo derivações deste V12, é incrível. Vejam isto, o estardalhaço, o tamanho disto, é só contar, hein? O líquido limpa-vidros está aqui. Sítio invulgar, se calhar, vejam, aqui nesta zona. Fenomenal! Isto tem muita coisa para falar, são muitos detalhes, coisas específicas deste carro, o que é aceitável dado a altura em que foi lançado. Vou-vos falar aqui de coisas que eu acho bem interessantes e talvez pioneiras, e um bocadinho do design, acabo por falar no geral sobre tudo. Aqui, no que diz respeito ao design em si, já vos enquadrei, portanto este era de facto aquele aspecto boxy, quadradão. Gosto particularmente desta spec, isto também mudou um pouco em termos de design, os para-choques, grupo óptico e depois em termos tecnológicos bastantes coisas por comparação ao facelift. Façam uma pesquisa na internet e percebam por fora o que é que mudou. Este era naturalmente um bocadinho mais clássico, vemos aqui os piscas mesmo alaranjados. Ele já tinha, atenção porque eu acho que este não foi o primeiro, mas não era muito comum, já tínhamos limpa-faróis. Portanto, tínhamos aqui as nossas escovas e eu gosto disso. Tudo com estes cromados específicos destas grandes berlinas, a típica grelha Mercedes, aqui a estrelinha e mais nada. Não é preciso inventar mais, está perfeito e o cliente Mercedes-Benz gostava disto assim. Vamos começar aqui com alguns detalhes interessantes. Nesta altura não era assim muito comum termos vidro duplo. Aqui temos à frente e atrás. Mas se vocês repararem, e agora vocês vão ver isto com atenção, quando nós abrimos o vidro, nós temos vidro duplo sim, mas depois encontramos uma faixa preta, que costumamos ver à frente ou atrás, nada comum nos vidros laterais. E isto porquê? Porque este carro não tinha só vidro duplo, ele tinha vidro duplo com um espaçamento, ou seja, nós tínhamos um recheio no meio, e no fundo para camuflar esse recheio, até porque um está mais baixo do que o outro, temos a faixa preta. Ah, incrível! Nunca vi isto, era específico deste W140. Podemos fechar. Isto contribui naturalmente muito para o conforto acústico, a insonorização aqui era fantástica. Portanto, típico de uma berlina luxuosa, topo de gama. Outra coisa, também provavelmente nada comum nesta altura, mas que este W140 já tinha quando foi lançado, eram as nossas soft close doors. Encostávamos, um bocadinho mais, aí, já está. E ele depois tratava do resto. Querem saber o que são estes pontinhos na extremidade do nosso Classe S? Eu vou-vos contar. Não é a antena está aqui, a antena normal. Isto foi uma primeira tentativa da Mercedes de uma espécie de sensores de alguma coisa. Eu passo a explicar. Nesta altura não era nada comum sensores de estacionamento, muito menos câmaras traseiras, tudo isso. Até vos posso dizer que, a quando do facelift da atualização deste W140, já saiu depois com sensores de estacionamento. Mas nesta altura os primeiros não tinham, e este sendo 92 dos primeiros, não tinham. Tinham isto. Isto basicamente, quando vocês colocam a marcha atrás, isto levanta, uma espécie de mini antena em cromado, e indica-vos lá dentro, vocês podem ver, mais ou menos onde é que fica a extremidade do carro, para vocês perceberem se estava perto ou longe de um obstáculo, de uma parede, de outro carro. Não é que ajude muito, mas é engraçado a tentativa ou o esforço de criar algo para nós percebermos o posicionamento do carro na via. E, portanto, isto indicava, no fundo, a extremidade do carro. Ou seja, nós por ali olhávamos, víamos isto um bocadinho mais elevado e já sabíamos, calma, ali é quase a extremidade do nosso W140. Fantástico. Aqui também temos uma coisa muito interessante e, de facto, é pena nós termos várias coisas neste carro
Imaginem, inícios da década de 90, que hoje em dia era praticamente impensável. Mas coisas práticas. Não é como hoje temos nos carros só macacadas e mais macacadas e coisas que não interessam para nada e que não usamos. Aqui nós tínhamos coisas que usávamos, lá está, coisas que usávamos e que faziam sentido. Reparem aqui, quando eu quero abrir a mala, eu acho que isto está aberto, no fundo podem com a chave, pode ser com a chave também, eu vou pressionar. Não sei se repararam nisto. Sabem para que é que isto serve? Esta plaquinha que sai. Imaginem que vocês tinham lavado o carro ou não queriam tocar nisto porque é uma zona, já sabemos, que coleciona muitas dedadas. E aqui a Mercedes pensou simplesmente nesta plaquinha que saía e no fundo era só nós darmos um toque e abrimos a mala. Pá, fantástico! Um pequenino detalhe que faz muito sentido prático. Em termos de capacidade de mala, aqui não vou perder muito tempo, mas enfim, era uma mala digna de uma berlina luxuosa deste segmento, cerca de 525 litros. É gigante. Podemos colocar tudo e mais alguma coisa, extremamente bem aproveitada para as extremidades, é muito grande mesmo. E aqui ainda tinha uma coisa engraçada, tinha aqui um esconderijo, uma espécie de esconderijo, uma portinha, vocês abriam, e é um espaço de arrumação bem grande, se quisessem esconder alguma coisa, nunca se sabe. Aqui atrás também tínhamos um mecanismo soft, uma espécie de soft close doors também, de suga, era só encostar e ela fechava o resto e nós ouvimos o mecanismo. Vejam aqui o tamanho da porta. Lá está, é o S600 Cell, S-E-L, é de facto longo. Uma coisa onde eu acho que não preciso estar a perder muito tempo é na qualidade geral e de materiais. Já vos disse que este W140 foi desenvolvido com o propósito de ser o melhor. Portanto, a qualidade emprega em tudo é irrepreensível. E digo-vos uma coisa, para um carro 1992, maio de 1992, isto está, envergonha muitos carros hoje em dia. Ei, mas quantos? Brilhante, vistoso, os painéis de porta, não temos ruídos, aqueles barulhos parasitas de nada, é tudo sólido, sente-se sólido. Epá, é fenomenal. Para quem gosta disto é uma delícia autêntica. Temos tudo revestido aqui com material macio, pronto, peles em todo lado, reparem-me nisto aqui. Absolutamente luxuoso, diversas guarnições em madeira, esta típica madeira escura. Esta combinação é muito clássica. E temos um detalhe que eu achei curioso. No pilar B, às vezes temos também o prolongamento da madeira, das guarnições da lateral, mas numa zona mais central, mais vistosa. Neste caso, temos isso lá em baixo, a dividir essencialmente os dois tons aqui do tecido ou do veludo, um preto para a zona inferior e um cinza um bocadinho mais clarinho para a zona superior. Gostei. Mais em baixo temos também o veludo ou tecido, portanto não há plástico, não há nada de material rijo aqui. Uma coisa muito utilizada não só pelos alemães, nesta altura, ao contrário dos porta-copos, que isso era invulgar, eram os isqueiros e cinzeiros. Aqui temos a nossa portinha, abrimos, ok? Com madeira também. Temos madeira nesta zona do centro, onde controlamos os estofos, porque isto é elétrico também aqui. E isso não era também muito comum nesta altura aqui atrás. Portanto, podemos, ok, para trás, mais para a frente, inclusive o encosto de cabeça. E o encosto de cabeça tem que se lhe diga, porque nós podemos rebater, isso é muito comum nos Mercedes, mas este saía para fora também, aqui tudo elétrico. Pá, é incrível. E a própria estrutura, nós vemos a estrutura toda a mexer, a engolir o encosto de cabeça e depois a retirá-lo. Ei, é brutal! Acabou de descer e agora para fora. Pá, é incrível. Tudo em pele, tudo extremamente confortável. Vejam isto. Aquele está para a minha posição de condução e é um bocadinho mais para a frente, mas mesmo neste, 1,76 m, reparem no espaço que eu tenho em todo o lado. Em cima da minha cabeça. É incrível! Vou aqui à vontade mesmo, à lorde. A nossa pega, o típico espelho, comum também nestes Mercedes. Eu tenho aí um W221, como vos disse, para gravar, estou muito curioso, ainda que bem diferente disto. Saídas de ar, para controlar aqui o fluxo, essencialmente isso. E depois podem rebater o apoio de braço. Temos somente um espaço de arrumação e uma tentativa de porta-copos. Mais porta-café, se calhar. Ainda há aqui um kit de primeiros socorros, nesta zona era comum também. Ok, abrimos, temos isso aqui. É fantástico, sinceramente. E reparem-me nisto. Este painel aqui em cromado, extremamente vistoso. Eu lembro-me também Bentleys terem isto, ou Rolls Royce. Nota-se que é tudo forte, majestoso, vistoso, robusto, feito para durar.
muita coisa para falar aqui também. Em primeiro lugar, queria destacar aqui a door sealing, que diz Mercedes-Benz. Eu lembro-me que no W220 aquilo dizia V12, não era o Mercedes-Benz V12. Aqui temos, de facto, Mercedes-Benz e quando fechamos a porta eu consigo ler Mercedes-Benz, não fica tapado. Eu acho que tudo isto são detalhes bem interessantes. Vou já começar por um. Se calhar alguns de vocês compram umas coisas na AliExpress ou nos Chinocas, que hoje em dia são usadas, horríveis. Aqui a Mercedes, no W140, eu acho que nunca mais vi isto. Pensou numa forma... Lembram-se quando vocês deixam cair uma coisa aqui para o lado e... Ai, caiu. Pois, neste Mercedes não caiu. Porque nós temos aqui um bocado de tecido do próprio carro. Isto não é do fará, não é cá metido. Isto foi desenvolvido a pensar precisamente nas coisas que caem para aqui e depois é difícil apanhar moedas, chaves, comandos. Tem um bocado de tecido a tapar toda esta zona onde pode cair alguma coisa. Já vinha neste W140. Pá, absolutamente incrível. Como é que isto não foi mais utilizado nos carros? Este carro tinha de facto muita coisa, até dá pena, porque imagina o que é uma pessoa desenvolver isto, uma equipa desenvolver isto e pensar em todos estes detalhes, pensar em tudo, mas perceber de facto que lá está, e depois também era muito caro, não era acessível a muitas pessoas e meio que desistir de algumas delas quando saiu o W220, que eu particularmente gosto, eu disse, mas bem diferente deste carro. Este carro era tão único, fenomenal mesmo. Os estofos têm aqui coisas engraçadas. Em primeiro lugar, o conforto, extremamente confortável, um sofá autêntico, encosto de cabeça, tudo aqui em pele. Já tínhamos ajustes elétricos com memória, já lá vamos à memória, mas os ajustes elétricos têm que se lhe diga, porque ele não andava somente para a frente e para trás. Esta zona andava independente do resto, por exemplo, para pessoas grandes, tinham aquele suporte na perna bem mais interessante. Portanto, tínhamos várias formas de orientar tudo isto. Encosto de cabeça também, para cima e para baixo, está tudo a funcionar, as costas, ok? Tudo elétrico, com memória, como eu vos disse. E nesta zona do lado esquerdo, este, por exemplo, não tem bancos aquecidos, porque isso ainda era um opcional. O telefone também, acho que algumas coisas saíram mais tarde, mas neste não temos, é raro, não é? Não ter isso num carro destes. Mas tínhamos aqui uma série de botões que dizem respeito, e nós ouvimos um mecanismo, tipo, parece que o ar a encher e tal, diz respeito aqui a uma série de ajustes lombares. Tem uma data de botões, eu nunca vi isto. 1, 2, 3, uns botões independentes disto. Eu ainda nem experimentei tudo. Mas isto é no fundo para vocês encontrarem a vossa posição perfeita, o mais confortável possível, para fazer quilómetros atrás de quilómetros com o máximo conforto. Pá, são muitas coisas mesmo. Outra coisa engraçada, o botão que nós temos entre os vários botões que temos aqui, temos um para o ajuste dos espelhos. Um ajuste de espelhos normal, se nós quisermos selecionar esquerda ou direita, mas isto tem muito que se lhe diga, porque o nosso espelho retrovisor interior, eu acho que nunca mais vi isto em carro nenhum, hoje em dia até temos uns com as câmaras e tal, mas este é elétrico, eu posso ajustar o espelho retrovisor aqui dentro de forma elétrica. Pá, se calhar as pessoas perguntam, mas para quê? Isto depois também é chato, se alguém se sentar no carro vai tirar isto da posição? Pois é, mas a Mercedes pensou nisso. E na nossa memória, a memória não ajusta somente, ou não fixa, não decora somente os bancos. Também decora a posição do espelho retrovisor. E portanto isto ia tudo à vossa posição. Absolutamente incrível pensarem nisto no início de 1990. Outra coisa, e ainda nos espelhos, é que vocês podem rodar isto para baixo. E se nós rodarmos isto para baixo, este foi um dos primeiros carros a ter os espelhos rebatíveis eletronicamente, tudo elétrico. Vocês não só rebatiam isto numa posição normal, como temos hoje em dia. Vocês podiam selecionar o que queriam que ele rebatesse. Só um bocadinho, menos, mais. Literalmente selecionavam a posição em que queriam o espelho retrovisor. Eu nunca vi isto. Por norma nós mexemos e ele rebate todo e sai. Aqui não. Vocês escolhiam tudo. E agora está muito calor, é a altura ideal para falarmos da climatização. E no fundo, de algumas coisas que completam a consola deste carro, para além da nossa madeira fantástica, e reparem no aspecto disto, 1992. Nós temos a climatização. Eu agora vou ligar, isto está desligado, temos vários botões. Se eu clicar, por exemplo, no alto, pronto, normal, ar-condicionado automático, podemos selecionar aqui a posição, sim, rodar para a ventoinha. Está tudo a funcionar e incrível mesmo, aqui também selecionamos. Mas eu acho que, muito provavelmente, este até foi o primeiro carro a ter isto. Nós já tínhamos um ecrã, reparem aqui, no nosso ecrã, para selecionar a temperatura. E
eu, em breve, vou colocar um vídeo de um Peugeot 607. Sim, mais uma pérola. Para quem tem interesse, subscreva o canal para não perder nada. E no Peugeot 607 surpreendeu-me imenso a temperatura vir até aos 13. Neste W140 vai até aos 12 mínimo. Aliás, isto ainda vai mais, ainda faz low mesmo. É muito frio e já tínhamos um ecrã onde conseguimos visualizar isso. Epá, eu acho que nesta altura isto era mesmo muito, muito pioneiro. Reparem aqui, conseguimos ver tudo. E de high vai até aos 32 ou 33. Está tudo a funcionar incrível. Isto é o nosso rebatimento do encosto de cabeça, pronto, relativamente comum nos Mercedes, já vos expliquei. Mas este botão que está aqui, e eu posso agora selecionar, isto está a funcionar provavelmente. Exatamente, e notamos aqui um funcionamento diferente. Vocês sabem para que é que isto funciona? Isto era, no fundo, algo para canalizar uma espécie de filtro que este W140 utilizava, em que filtrava o ar aqui para dentro, um ar mais limpo. Portanto, não tínhamos o acesso ao ar exterior. E vocês agora se calhar perguntam-se, epá, mas porquê é que eu hei de querer ter isto desligado? Eu quero ter sempre ar limpo. Sim, o que acontece é que se vocês entrarem no carro e quiserem aceder logo à climatização, logo fresco, ou provavelmente calor, o filtro vai impedir no fundo essa rapidez do processo. Portanto, se quiserem que o ar entre mais rápido, têm que desligar, no fundo desligo, ele entra e reparem, isto muda um bocado, e depois então se quiserem voltam a ligar isto, para ter o ar um bocadinho mais clean aqui dentro do habitáculo. Zona inferior da nossa consola, mais uma vez madeira, temos mais um isqueiro e mais um cinzeiro, imaginem. Este botão que está aqui, parece um donut, isto diz respeito às correntes. Eu acho que isto era quando vocês colocavam as correntes nos pneus, vocês clicavam aqui, o carro sabia que no fundo estava a utilizar correntes e ajustava a condução. Portanto, basicamente é isso, um detalhe também muito interessante e provavelmente pioneiro nesta altura. Isto era o que eu falava, os nossos botões para os espelhos. Depois temos os botões normais dos vidros, aqui para as criancinhas. O nosso botão da cortina, porque temos cortina lá atrás. E lá está, mais uma coisa engraçada, é que o funcionamento dela não é exatamente igual aos outros que eu tenho reparado. Nós aqui podíamos selecionar também a posição que queríamos a cortina. Por norma nós abrimos ou fechamos toda. Aqui não, eu fico a pressionar até onde quero e ela para exatamente onde eu quero. Pá, absolutamente incrível. O nosso seletor, que equipa a caixa de 4, como eu vos disse, temos aqui o D, podiam colocar isto no 3, isto nestas caixas, no fundo, vocês aqui, o carro fazia a gestão das 3 mudanças mais adequadas, ainda podiam colocar aqui neste B2 e utilizar, segundo o marco, o E para Eco e o S para Sport. Provavelmente isto alterava aqui o mapeamento da caixa, que como eu vos disse não é assim tão mau, mas nós já vamos conduzir um bocadinho o carro e vocês vão ficar a perceber isso um bocadinho melhor. Reparem neste botão, mais um detalhe engraçado, ou o local invulgar. Isto é para nós controlarmos o volante, porque também já tínhamos neste W140 o volante elétrico. E em todas as posições, para cima, para baixo, para dentro, para fora, está tudo a funcionar, já era elétrico, só o local é que eu achei invulgar. Por norma é mesmo no volante ou na consola, uns manípulos, aqui era mesmo desviado. Engraçado também. Já agora aqui à frente tenho 1,76 m, bastante espaço, este ainda tem deixadilho de abrir, okay? Está a funcionar também, só deslizar. Aí é tudo com os cromados aqui em cima também. Temos de facto esta sensação de que tudo é sólido, ainda um espaço de arrumação muito simples ali em baixo, não dá para arrumar grande coisa. É muita coisa, isto já deve ir muito longo, mas de facto vale bem a pena quando temos acesso e o privilégio a um exemplar como este. Ainda para completar este interior, o nosso apoio de braço. Aqui até poderiam ter um telefone depois, noutras versões tínhamos aqui um telefone, é só um espaço de arrumação neste, ou então, calma, exatamente, abrimos isto tudo e está camuflado. Para quem não sabe, acha que é só esta abertura, mas não. Isto tem um outro espaço de arrumação aqui em baixo. Se vocês quiserem, metem isto tudo lá para trás, ou no fundo assim, e ficamos com mais madeira. Deslizam e temos mais espaço de arrumação. Portanto, aqui mais um espaço de arrumação para arrumarem o que quiserem. São coisas que nunca mais acabam. Para terminar esta zona da consola, que está muito bem acabada também, muito vistosa, tudo forrado com pele, muito Mercedes-Benz. Esta consola é toda muito Mercedes-Benz, com as guarnições em madeira e os típicos botões. Temos aqui, nesta zona da consola, 2 botões e dá para fechar também, naturalmente, era comum. Este botão de cima, que neste caso
desliza esta porta e dá-nos mais um espaço de arrumação. Se tivéssemos o telefone, aqui tínhamos uns controlos para o telefone, ok? Depois podemos fechar. Se mexermos neste botão que indica para a direita, clicamos e é o nosso porta-luvas. E no nosso porta-luvas também temos uma coisa engraçada. Era aquilo que eu falava. Abrimos e temos uma espécie de porta-copos. Aqui o espaço para moedas também, aqui para caneta, muito típico, no W220 também temos algo parecido. E no fundo, são muitas coisas, são muitos detalhes. Eles já pensavam nisto. Claro que se calhar não vamos colocar aqui muita coisa, mas já era uma tentativa, uma abordagem também a um porta-copos e o nosso porta-luvas normal. Airbags também. E estes são os nossos 3/4 do nosso W140. Já vamos conduzir de seguida. Hoje é verdadeiramente para quem gosta de automóveis, gosta de detalhes e quer enriquecer a sua cultura automóvel. Não temos aqui as designações S600, SL nada, V12 nada, portanto aqui teríamos que abrir o capô para perceber. Queria só terminar com estes 3/4 traseiros, também muito típicos, muito clássicos deste W140. Era o que eu vos estava a dizer, o grupo óptico, para-choques mudava um bocadinho também a quando do facelift. Aqui é extremamente clássico mesmo. E isso leva-me aqui, como eu tenho dito já ao longo da review, a quando do facelift e da atualização deste W140, portanto no fundo 1995, este carro já passou a incluir coisas na altura também inéditas, por exemplo, Shannon, já podiam ter isto com ESP, o controle de estabilidade, sim, já podiam ter airbags laterais, navegação, controles de voz, eu faço ideia também o que seria isso na altura, e portanto já poderiam ter de facto aqui mais umas quantas coisas, os sensores de estacionamento, como eu vos indiquei, que este sendo os primeiros da primeira série ainda não tinha, mas eu acho que este é ainda mais especial, porque lá está, trata-se do primeiro, isso é sempre, eu acho que mais especial, e mesmo para primeiro já tinha uma série de coisas, como eu já vos indiquei, e sendo também aqui, mais uma vez, um dos primeiros a chegar ao mercado nacional, um dos primeiros que foi matriculado, é de facto incrível, riquíssimo em história, em detalhes. Não me custa acreditar que fosse considerado o melhor carro do mundo, um dos mais confortáveis. É uma montra, uma autêntica montra, este Mercedes-Benz. E é bem, a caixa é mesmo esticada, são 4 velocidades, temos de esticar isto tudo. São uns 0 ao 100, até um bocadinho mais. A marca indicava 6 segundos, por acaso, imagine o que seria fazer um draggy com isto. Infelizmente não tenho as condições ideais para tal, mas seria sem dúvida bem interessante. E perceber o que é que ele faz agora do 0 ao 100, porque isto não é nada, claro que não se sente uma coisa hiper mega rápida, ainda por cima, considerando que o carro tem mais de 400 cavalos, mais de 500 de binário, quer dizer, são números já grandes, potentes, mas de facto tudo aqui era diferente, depois é um atmosférico, pronto. Mas quer dizer, não é assim muito lento. Posso já dizer, aliás, já vos tinha indicado, nós não temos exatamente tudo aqui a funcionar neste carro irrepreensível. Por exemplo, uma das coisas características também deste W140, à semelhança do W220 que eu vos trouxe, e o W221 acho que foi o primeiro a ter a Airmatic, estes aqui tinham outro tipo de suspensão, mas acabavam por ser também uma referência. Pioneiro não tanto, porque lá está, aqui também os franceses são conhecidos por isso, mas acabavam por ser uma referência no que diz respeito ao conforto. E efetivamente este carro, e considerando os problemas que ele tem, porque ele está com um problema na suspensão ali no eixo traseiro, difícil arranjar material para isto, difícil resolver algumas coisas, mas eu faço mais ou menos ideia do que seria, até porque no geral ele está interessante, é um bocadinho depois de saltitão, mas o conforto era a palavra do dia, na ordem do dia aqui também neste W140, e o conforto de condução também, este bloco V12 é absolutamente majestoso, é extremamente linear, ainda que este não esteja muito bem afinado, principalmente quando estamos parados ao relantim, mas nota-se isso. O som
é um bocadinho anasalado, não é? Parece um sopro. Pronto, assim que abrimos isto tudo, enfim, fica uma verdadeira loucura. Adorava, de facto isso era um projeto incrível, quem sabe. Mas isto para vos dizer que a condução é extremamente agradável, lógico. Eu ainda tenho aqui algum contacto com o eixo dianteiro, o carro sente-se naturalmente de barcaça, mas depois estes estofos, estas poltronas, aí esqueçam, eu já fiz cerca de 72 km com o carro, mais ou menos, e imaginava-me na maior, a percorrer qualquer país, para onde quer que tivesse de ir, ia à vontade. Recheado de conforto, alguma performance, é efetivamente muito interessante, era outro nível. E imaginando isto, lá está, no início da década de 90, era outro nível. O conforto acústico também, que eu vos expliquei, o pisar do carro, a resposta extremamente linear e equilibrada. A caixa, era o que eu estava a dizer, eu tenho andado maioritariamente no S e o mapeamento sente-se efetivamente um bocadinho agressivo na troca, porque nós sentimos, parece que um coice. Sente-se, portanto ela não é assim a coisa mais lenta do mundo, é bem esticada e depois temos rotação que nunca mais acaba, ali até às 6.000 mais ou menos, típico de um atmosférico, neste caso aqui um V12, portanto todo o conjunto é um conjunto extremamente agradável, sem dúvida alguma. Eu não vos tinha indicado, ele ainda tem aqui um espaço de arrumação nas portas, que está meio camuflado, vocês abrem aqui um espaço e depois podem colocar algumas coisas lá para dentro, é muito engraçado. Lá atrás também temos, aliás lá atrás encontrei um mapa nesse espaço de arrumação, nostalgia incrível. E é essencialmente isto, pessoal, não há assim muito mais que eu vos possa dizer. Ele está certinho, temperaturas, tudo a funcionar perfeito, não aquece, está a grande maioria das coisas, quer dizer, para um uso normal, está tudo aqui a funcionar. O carro conduz perfeitamente bem como qualquer carro hoje em dia. O ar-condicionado é uma das melhores coisas deste carro, é brutal mesmo, começa logo a mandar fresquinho. E hoje está muito calor, tem estado muito calor e é extremamente prazeroso, esqueçam. O volante em ótimo estado também. Lá está, isto depois também foram aqui coisas arranjadas, não é? Mas gostei. Por acaso tenho curiosidade, eu acho que poderia até surpreender, se calhar, um Dragy com um destes, mas infelizmente nesta zona é difícil. Se fosse na zona onde eu costumo gravar mais, onde costumo fazer isso, dava. Aqui nem tanto, os travões, lá está, isto não trava, não é? Isto abranda. E não lhe podem dar muito calor, senão depois deixa de travar. Vai ser complicado. Mas é saber usar, lá está. Este tipo de automóveis também nesta altura é saber usar, saber ler melhor que uma saída de curva. Bumba, pisar a fundo. Tração traseira, não é? Aí, bem, já foi não sei para onde. Mas ele anda. Tem resposta, lá está, é o binário, tem potência, sente-se força, é isso. Sente-se força. Muito por culpa deste binário, que nestes atmosféricos nem costuma ser assim muito comum. E efetivamente aqui nós sentimos bastante, quer dizer, a força dele, não é? Este V12 majestoso. Ei, que experiência! Pronto, isto era naturalmente para completar o nosso vídeo, mas efetivamente toda a história inerente a este carro, todos os detalhes, isso é que eu verdadeiramente gosto. E portanto, está aqui um W140. Agora vamos esperar mais, porque vamos ter mais. Esta, se calhar, vai ser uma das primeiras linhagens que eu vou completar aqui, talvez toda, sendo que temos mesmo muitos modelos ainda. Mas extraordinário, sempre quis experimentar um verdadeiro papa-quilómetros. Imaginem também isto nas autobahn. A pisar a fundo, com este conforto, com isto tudo. É incrível mesmo. Isto é surpreendente. Um carro 1992, eu não me canso de dizer. Vejam isto, não há barulhos. Quer dizer, os painéis, as coisas, nada. Isto está irrepreensível. É ridículo. Ridículo. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no site /blog, jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. Foi um vídeo grande, sim, mas extremamente completo. Bem ao estilo aqui da JM Reviews, para quem gosta verdadeiramente de automóveis. Oh yeah! Tudo aqui, tudo isto, parece que tem uns cromados aqui também. Era tudo extremamente bem acabado, era mesmo gastem, se tem que ser o melhor, eu quero o melhor! W140. Referência.